Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal O Gnóstico, tá? Nós estamos estudando um ciclo, né, de aprendizagem sobre arcontes. O nome é Arcon, alienígenas do passado. Nós estamos falando sobre seres intrapsíquicos, estamos falando de parasitas mentais e fazendo uma relação lógica, tá, daquilo que os gnósticos acreditavam com esse fenômeno que hoje se chama UAPs, UFOs, aliens, extraterrestres ou não humanos, enfim, ok? Então, se você está chegando novo nesse canal, seja bem-vindo, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode também fazê-lo. Será um gesto de humanidade, né? Você pode fazê-lo pelo Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Se durante as aulas, gente, vocês perceberem que vai haver problemas na câmera, tá? A nossa câmera é uma câmera moderna. Vocês vê a qualidade aqui do vídeo e tem hora que simplesmente o programa que eu uso aqui, não é culpa dela, mas o programa que eu uso aqui, ele simplesmente ela sai e entra a imagem da webcam do notebook, ok? Às vezes eu também tenho que estar ajeitando ela, porque ela tem inteligência artificial, agora tudo é IA, né? Então já fique sabendo isso aí. E essa inteligência artificial, na lógica, ela não foi feita para ficar parada, ok? Por quê? Porque ela segue os movimentos humanos. Se você mexe para lá, ela mexe. Se mexe para cá, ela mexe. Só que para quem está usando um quadro, fica complicado. Tá? Às vezes ela dá o foco muito próximo, né? Que ela observa o gesto e aí ela acha que a gente está pedindo para ela vir mais próximo do rosto da gente. Também é uma câmera, assim, uma câmera boa, uma webcam boa, mas tem esses contratempos, tá certo? Então, por favor, se você perceber que tem hora que eu tenho que estar mexendo aqui, a gente vai ter que fazer isso, gente, porque a qualidade dela é melhor do que a da webcam do nosso notebook, sem comparação. Ela grava, por exemplo, em 4K, né, certo? Apesar de que a gente não está gravando em 4K, a gente está gravando basicamente em SD ou HD, né? Porque é o que a gente dá conta de comportar, tá? Porque esse programa ele é gratuito, mas se você quiser gravar em 4K, você vai ter que assinar. Tio Robson, por que o senhor não usa o, o OBS Studio, né? Porque, gente, o OBS ele é muito complicado para a gente usar, né? Confesso que eu não sei nem mexer muito nele, tá? Ele é muito bom para transmitir ao vivo, essas coisas todas, mas assim, gente, para gravar vídeo é um problema. Eu já tentei muitas vezes fazer vídeo com eles e não consegui, tá? Porque a gente tem que ir passando as páginas dos estudos e aí ele não consegue, gente, tá? Eu não consigo, eu não sei se ele permite a gente fazer esse tipo de coisa, mas é que é complicado, tá? Outra coisa que esse programa aqui me permite tá, sair desse enfoque, né? Enfoque, acho que é enfoque mesmo, né? Ou dessa imagem, vamos dizer assim, dessa imagem ampliada para uma imagem pequena, né? E aí isso
não precisa, basta um clique e a gente resolve isso. Já o OBS é muito complicado, tá? Mas a gente promete que aos poucos a gente vai melhorando, à medida do possível que a gente tiver saúde e condições, a gente vai fazendo o nosso melhor. Tá bom? Muito bem. Há um tema que a gente está abordando, que a gente falou sobre os arcontes, né? A gente já tem muitos vídeos falando sobre isso. Mas é sempre bom lembrar, né? Porque afinal de contas, os arcontes estão no centro de muitos temas que eu estou vendo agora aparecerem nos canais por aí. Né? Eu até acho que alguns canais andam assistindo nossas aulas e andam, sabe, desenvolvendo o tema lá. Eu assisti outro dia um canal aí que estava falando exatamente as coisas que a gente falou aqui. Né? Então eu acho que virou um modinha agora o pessoal falar sobre arcontes, né? Mesmo que eles não tenham lido uma página dos escritos de Nag Hammadi, né? Mas aí, vamos lá, vamos falar sobre arconte, tudo, eles gostam disso. Então, eu vou aqui com vocês no seguinte. Tá? Nós vamos pegar essa parte aqui do artigo que diz o seguinte: quando Sofia se tornou uma com sua criação, isso foi mais do que simples unificação. Ela se tornou o planeta físico junto com os próprios seres que habitam o planeta Terra. É uma materialização do corpo de Sofia. A energia envolvida era enorme, pois fluía diretamente do centro galáctico. Tá? Deixa eu falar aqui uma coisinha rápida para vocês. Né? Essa ideia, inclusive o John Lambilage defende essa ideia, né? Que é o seguinte: o pleroma ele identifica como o centro da galáxia, certo? E ele identifica que tudo aconteceu ali, que ele acha que, claro, que isso aí é uma visão cosmológica dele, né? Uma cosmovisão dele. Eu não estou endossando isso, eu estou apenas dizendo que ele, como estudante da gnose cristã, ele fala sobre isso. Tá? Então ele diz que tudo ocorreu no centro da galáxia. Tá? E aí ele vai fazer uma ideia de que a Sofia se tornou o planeta Terra e começou a ser chamada de Gaia. Então, apesar de adorar as ideias dele, essa específica eu sou completamente contrário, porque não é isso que os textos gnósticos falam. Tá? Isso é uma interpretação própria dele. Por quê? Porque vamos entender o contexto. O John Lambilage, ele diríamos assim, um ecologista. Então ele tem uma visão pragmática a respeito da ecologia. Então, para defender o planeta Terra, ele tem que especificamente dizer que a Sofia virou a Terra, se tornou a Gaia. Mas não é isso que os gnósticos dizem, não. Os textos que a gente estuda atualmente não falam especificamente que a Sofia se tornou a Terra. Tá? Eu vou já explicar isso através de uma imagem aqui. Tá? Vou colocar aqui para a gente ver, tá certo? Então, olha, bem aqui eu coloco essa imagem aqui. Vocês vão entender que olha só, para italiano isso aqui é muito interessante essa abordagem, porque é o seguinte: eu gosto muito de imagens nos meus estudos, porque são muito pedagógicos, né? Então aqui está dizendo o seguinte: anima una ed unica, tá? Anima quer dizer alma, tá? Única, uma só, e única, tá? Então você vê que vai estar escrito bem aqui, ó, onde está passando tudo,
Sofia, volto luminosa, la sapienza, né? La sabedoria. Aí, esse aqui é o limite, ou croce, ou a cruz. Ok? Muito bem. Bem, aqui está pontilhado para dizer é o limite. A Sofia, ela atravessou este limite, tá? E quando ela atravessou este limite, ela causou um impacto e acabou se tornando ânima del mundo, a alma do mundo, tá? Mas vejam que há uma separação entre a Sofia luminosa e a Sofia escura, que se chama Arcamote. A Arcamote é um pedaço da Sofia luminosa que se tornou o elemento material, tá? Os primeiros elementos para a formação da matéria. E é essa Arcamote que dá origem ao demiurgo. Tá? Então, o pessoal confunde a palavra Arcamote com Rockman, lá daquilo que se chama comumente de Cabala, ou de Cabalá, alguns pronunciam de um jeito, outros do outro. Então, o demiurgo nasce desse impacto da Sofia, mas vamos lembrar, essa parte da Sofia que cai é a Sofia Arcamote, que é uma parte da Sofia luminosa, da Sofia enquanto sabedoria, tá certo? Ele até coloca isso aqui, né? O saber e o ânimo individual, tá? Aqui, ó. Ela se torna a alma do mundo. E aí, com essa queda dela, ela cai dentro do quenoma, aonde se vai surgir o tempo, o espaço e a causalidade. E também vai gerar o esterema, que é a deficiência, e a multiplicidade, a roda de Sansara. Tá? Tudo isso surge em meio a essa queda da Sofia e o surgimento do demiurgo e dos arcontes que surgem nessa região chamada quenoma. Tá? Então, os gnósticos desenvolveram uma ideia, tá? Diríamos assim, cosmogênica, né? Cosmogênica, né? A cosmogênese dos gnósticos é a explicação lógica, e a introdução desse ciclo eu falei, na leitura do texto, inclusive, ele fala que se alguém quiser entender aspectos da cosmologia, aspectos da política, né, aspectos de várias situações, você precisa estudar a gnose. Tá? Por quê? Porque eles não remontam ao período da Suméria. Eles remontam ao período do surgimento da Terra. Ok? E aí eu vou tentar explicar isso para vocês, porque a ideia, mais ou menos, eu espero que a câmera não vá fazer bobagem aqui agora, porque se fizer bobagem eu vou ter que jogar ela fora. Vou jogar hoje ela. Tem jeito não. Tá? Então vamos lá. O texto está falando, esse texto aí não é do John Lamb Lager. Se eu sumir, pessoal, não tem problema, tá? Você vai ouvir a minha voz, para vocês verem isso aqui, tá? Certo? Então, o John Lamb Lager, ele acredita, tá, que tudo aconteceu nessa região aqui, tá, que é o centro galáctico, aonde tem uma luminosidade muito grande, tá? Depois eu vou falar de uma outra teoria que não é gnóstica, mas
O John Lambilas tem quase a mesma compreensão, só que não nesses mesmos termos. Então ele diz que aqui, né, e se você vê a galáxia, oh, nossa, Tio Coulson, fale a palavra correta, Tio Coulson, você está meio assim hoje, é, galáxia mesmo, tá? Nossa, inclusive esse termo, né, tem a ver com a cor dela, né? Aquele espaço leitoso da galáxia. Ela tem vários braços a galáxia. Né? Então tá. Então, ele diz que a Sofia sai dessa região aqui, tá? E ela se choca com. Porque tudo para cá, olha, essa região todinha para cá, fora dela, é um vácuo. E olha, eu não estou falando isso de cotovelo, não. Os cientistas recentemente dizem que a galáxia ela está num espaço que ao redor dela não existe nada. Tem um vácuo. Tá? E parece que os gnósticos já entendiam muito claramente que existia um espaço, né, aqui. E que quando a Sofia sai, ela, a queda dela gera os primeiros, né, é, elementos da matéria. Então, imagina, né? Na hora que ela gera o demiurgo, tá? Olha só, na hora que ela gera o demiurgo automaticamente, a partir do surgimento da matéria, ele cria um sistema para ele. Aqui no braço da galáxia, o braço de Órion, tá? Ele cria o nosso sistema solar, que está aqui no braço da galáxia, segundo os cientistas, no chamado braço de Órion. Tá? Ele cria o sistema solar, tá bem aqui, ó, certo? Claro que isso aqui é um desenho, gente, eu não sei fazer, tá? Mas é só para a gente entender. Então ele cria, isso aqui é a cosmologia moderna, tá, gente? Eu pouco acredito nessas coisas aqui, mas eu tenho que falar por dever como é que de honestidade intelectual, porque eu não vou também, simplesmente porque eu tenho uma ideia, eu vim aqui dizer só a ideia que eu tenho. Tá? Certo? Então, o John Lambilas desenvolveu essa ideia aqui de que a Sofia se tornou o planeta aqui, ó. O planeta Terra, está bem aqui, ó. Vamos supor, né? Então ele acha que ela se tornou o planeta. Na verdade, a Sofia, ela fica, né, numa zona e ela tá, parte dela é que se torna, tá? A parte arcamote dela é que se torna aquilo que vai envolver a Terra. Tá? Então, de certa forma, ela é um pouco co-criadora com o demiurgo. Só que esse sistema todo aqui é dominado por esse ser, tá? Por esse demiurgo. Tá? Ok? Certo? Muito bem. No entanto, eu quero aqui abordar com vocês o seguinte. Alguns estudiosos, tá, têm dito também uma outra história, tá, de que a Terra, bem aqui, ó, ela pertencia, ela estava circulando ao redor, junto com outros tantos planetas, tá, ao redor aqui do núcleo. Ela estava aqui perto do pleroma. E por algum motivo que ainda tem-se teoria, mas a Terra foi empurrada para essa região aqui. Ok? Certo? Então,
há alguns anos atrás, um teórico do mormonismo, ele disse que a galáxia tem 3 divisões. Tá? A divisão central aqui é a celestial, ou aquilo que a gente pode chamar de pleroma. Essa parte aqui é a terrestrial, não é terrestrial, não é terrestrial. Tá? E essa parte mais fora aqui, que já estão nos braços dela, é a celestial. Então, ele diz que aqui, no centro da galáxia, era que estaria o Deus. Tá? Então, isso casa um pouco com a ideia do John Lambert, de que aqui, né, ele dizia que, o John Lambert diz que aqui é o pleroma. Esse outro teórico, que não tem nada a ver com gnose, ele dizia que aqui tem um sol chamado Colobe, e que aqui está a residência de Deus. Tá, mas aí você vai dizer, tio Robson, de que Deus ele está falando? Ele está falando do Deus da Bíblia. E nós já sabemos que o Deus da Bíblia não está, né, nessa região. Ok? Ele está no sistema solar. E isso tem a ver com essa outra ideia aqui, que eu já falei aqui para vocês. Tá? Que é o sistema Saturno, Sol e Lua, que aprisionam a Terra, tá? Dentro de um processo cíclico, certo? E que o controle que os arcontes fazem sobre as pessoas é através de uma tecnologia mental. Tá? E aí, gente, me permitam aqui conjecturar algumas coisas. O que nos parece muito óbvio, e eu não vou entrar em detalhe dessa cosmologia, porque, veja, a cosmologia do Aristóteles e do Ptolomeu, que depois deu uma melhorada, né, na cosmologia de Aristóteles, dizia que a Terra era assim, esférica, mas ela era estacionária. Tá? E ela era cercada, tá, por várias esferas, aonde ficavam os astros errantes. Depois passaram a chamar de planeta. Tá? E que o centro era a Terra, e não o Sol. E que a Terra estava ali no centro daquele sistema. E que existia o mundo abaixo da Lua, que tinha um éter mais denso, e acima da Lua um éter mais rarefeito, mais sutil. Ok? Então, quem conhece a cosmologia aristotélica ptolomaica, ela durou 1.600 anos. Depois resolveram mudar e dizer que, bem, primeiro criaram a teoria da gravidade, e uma coisa tem que chamar a outra. Se tinha a teoria da gravidade, precisava se explicar por que essa teoria teria que existir. Então, eles começam a dizer que a Terra está girando junto com os outros planetas ao redor do Sol. Isso tem alguma coisa a ver, tio Robson, com o esoterismo? Tem. Tem, porque eles começam a desenvolver aquelas ideias a partir do tal logos solar, né? Vão identificar, inclusive, Jesus com o Sol, né? Portanto, muito parecido com o deus Chemosh, ou Shamesh, como alguns chamam, que era o deus solar. Tá? E você vê que realmente isso é óbvio quando você olha
para aquele objeto em que a Igreja Católica usa, né? Coloca uma hóstia lá dentro, ostensório chamado, e exibe para o público. Você pode observar que aquilo lá é o Sol. Tá? É o Sol. Por quê? Porque os iniciados da Igreja Católica são muito poucos. Eu digo poucos em comparação à totalidade dos católicos no mundo. Mas existe dentro da Igreja Católica um núcleo de pessoas iniciados que sabem precisamente o que cada coisa simboliza dentro da igreja. Que nem padre muitas vezes sabe, nem até bispos sabem disso. Né? E existe uma grande quantidade de cardeais, bispos, padres e maçons. Não sei se você sabe, mas existem grande quantidade. A franco-maçonaria está infiltrada dentro da Igreja Católica há muito tempo. Né? A Igreja Católica, se você acha mesmo que ela é assim, a unidade, você duvide disso, viu? Grupos como a Opus Dei, Tradição, Família e Propriedade, né? Inclusive uma sociedade que tem aqui no Brasil, Sociedade Dom Bosco, esses camaradas todos são fundamentalistas religiosos e tradicionalistas. Vamos lembrar a história do Lefebvre, um bispo francês que resolveu que ele ia fazer na diocese dele a missa em latim e que foi excomungado. Depois voltou, foi retirada a excomunhão e tudo mais e tal. Né? Então tem grupos altamente reacionários e tem grupos altamente esotéricos dentro da Igreja Católica. Ninguém se torna papa pela luz do Espírito Santo, do jeito que eles querem enganar a população, né? As pessoas se tornam papa, gente. Se tornam bispo, porque existe indicação e funciona uma política interna. Tá? Então, você, antes de falar alguma coisa, você precisa entender a estrutura, né? Isso aqui não é teoria de conspiração, não. Isso é verdade. É que nem você achar que os muçulmanos não têm maçom. Tem maçonaria muçulmana. Você já ouviu falar da Irmandade Muçulmana? Você ainda não ouviu falar. Então, tá? Você acha que não tem maçom judeu? Tem. Por sinal, a maçonaria é um braço do sionismo no mundo todo. Geralmente envolvidos em cabalismo e etc. e tal. Quando eu falo aqui da luta dos Enlilita contra Enquitas, tá? Que eu falo dessas linhagens, algumas pessoas dizem assim, mas tio Robson, será que isso existe? Né? Ao todo, né? A gente sabe que existem 13 famílias, não é 12, não, 13 famílias que controlam a Terra. E aí, isso não é passado para nós, mas deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês, porque às vezes vocês podem pensar o seguinte, bem, o que é que nós podemos entender, por que está havendo esse controle mental sobre a população? Né? Observem o seguinte, quem já assistiu a série de filme
John Wick, se você já assistiu. Observe que lá tem no centro de todo o filme tem um hotel, tá? E existe uma organização, ok, que comanda tudo isso, tá? E tem uma parte da história do John Wick, que eu acho que inclusive é a final, em que ele vai encontrar o ancião, que é acima dessa organização. E lá ele perde um dedo para ser fiel a essa irmandade, diríamos assim. Eu já servi uma vez e o servirei de novo. Então, esse grupo controla tudo. A cúpula. A grande cúpula. Só que acima da grande cúpula tem uma pessoa que comanda tudo, que é invisível, que não aparece. Tá? Então, os tentáculos dessas organizações, pessoal, elas vão se ramificando em lojas maçônicas, sociedades iniciáticas, vão penetrando, tá? Dentro do processo econômico, dentro dos partidos políticos, dentro de forças armadas, e vão se penetrando dentro e vão se estruturando suavemente como uma doença, como algo que vai minando toda aquela coisa. E eles, essa cúpula, as 13 famílias no mundo, eles controlam praticamente tudo, inclusive a riqueza do mundo. Eles casam entre eles para não perder o sangue, ok? Tá? Então, eles jamais vão contar isso para nós, não vai ter essa história. Tá? E isso vai se ramificando, gente, até chegar, tá, nas milícias, nos hoje essa coisa do tráfico, tá? Mas isso está sobre a tutela de quem? Dos arcontes. Porque os arcontes não são seres inorgânicos, como alguns precisam dizer. O controle que eles exercem sobre a população como parasitas mentais, pessoal, é um controle, diríamos assim, muito sofisticado e muito tecnológico. Não tem a ver com aquela coisa de ataque, de seres trevosos, de não sei o que o pessoal gosta de fazer, né? Inclusive eu tenho até uma imagem aí que eu era para me ter colocado aqui para vocês. Tá? Não tem nada a ver disso. Então, quando você assiste um filme, o pessoal fica esfregando na cara da população, olha aí, nos chamando de besta e dizendo para nós, tá aqui, ó. Que coisa é essa aqui? Então, voltando aqui para o texto, porque isso aí tem a ver com o que a gente está estudando, tem sim. Tio Robson, mas então os arcontes são seres tecnologicamente, não são seres metafísicos? Quando a gente fala de metafísico, pessoal, não quer dizer que
o sejam ser etéreo. Eu tenho repetido isso aqui. As pessoas levam tudo para o campo da eteriedade, não sei o que e tal. Isso vira um negócio chato de se entender. Nós estamos em pleno século XXI e as pessoas continuam falando as mesmas bobagens do século é, da idade da Idade Média. A mesma coisa. Então o texto diz aqui: quando o fluxo eletromagnético da intenção de Sofia se aproximou de tipos específicos de metalóides, férmions, partículas subatômicas, íons, esse contato formou criaturas semelhantes a ciborgues, criaturas insetoides chamadas de clifot. É um termo hebraico, tá? Fragmento dos vasos quebrados, segundo a teoria cabalista, que eu não vou nem entrar nisso. Que uma hora dessa a gente vai falar sobre essa questão da Cabalá e vocês vão perceber como os sionistas, que são muito mais cabalistas do que toralistas, controlam o mundo a partir também das visões da Cabalá. Tá? Então, na Cabala luriana, né, que é o Isaac de Lúria, que criou algumas ideias. Os arcontes ou os arcontes no gnosticismo. Os arcontes se alimentam das emoções obscuras dos seres humanos e eles são vampiros de energia. Gente, olha, deixa eu falar. Vocês sabem que o Carl Jung, ele, psicanalista, ele comprou um desses códices de gnóstico. E muito da teoria do Carl Jung tem a ver com as visões gnósticas. Tá? Principalmente essas ideias da psique, do ego, do superego, né, do id. Né? Então, tudo isso ele foi baseando nisso. Então, ele criou também a teoria, né, da consciência coletiva. Né? Então, quando uma sociedade toda, a consciência de uma sociedade toda começa a gerar, tá? E aí tem os esotéricos usam muito um termo, né, para esse tipo de energia que eles chamam de egrégora. Só que esse termo egrégora vem do termo Grigori. Quem são os Grígoris? São aqueles seres que o livro de Enoque chamou de anjos rebeldes que resolvem vir para a Terra. Tá? Então a sociedade, o inconsciente coletivo, cria egrégoras. E como é que os arcontes se alimentam, mesmo sendo seres pré-terbiológicos? Preste atenção no termo. Pré-terbiológico, pré-ternaturais. Como é que eles se alimentam da energia, dos sentimentos, das emoções, das conturbações sociais, dos processos. Eles são os mesmos Anunnaki, os mesmos Elohim descritos na Bíblia e nos escritos da Suméria. Portanto, eles são seres, sim, orgânicos. Vamos parar de bobagem, porque quanto mais a gente espalha uma mentira sobre eles, é o que eles gostam. Eles querem que a gente chegue dizendo por aí que eles são seres, assim, supostamente uma energia, uma coisa que os esotéricos adoram, essa coisa de energia, de frequência e vibração. Agora eles se tornaram também adeptos da física quântica. Nossa, tem gente aí que delira sobre física quântica. Né?
Então eles são seres sim orgânicos. Tá? E vamos ser bem honestos a vocês. Por mais que isso você não acredite, isso é a liberdade sua de acreditar ou não, todo o nosso sistema, tá, cosmogônico, tá, a Terra, a Lua e etc., são todos criações artificiais. Aqui não existiu nenhum nada do tipo assim, um poder, um Deus poderoso que disse: faça-se a luz, e a luz veio a existir. Faça-se a água, e a água veio a existir. E Deus viu que tudo era bom. E Deus disse: separemos as águas de baixo das águas de cima. E aí as águas começaram a se separar. Aquele seco, aquele poder, né? Que parece. Vocês já perceberam isso? Né? Tá? Começou a doidice da outra. Né? Certo? Então, você imagina exatamente isso. Né? Que tudo aqui foi criado. Né? Perdão aí, pessoal. É que ela começa a dar um tremelique nela, está sofrendo de nervoso. Vou ter que dar um remédio controlado para ela, para ver se ela para com esse tremor dela aí. Então, tudo foi criado artificialmente, tecnologicamente. As pessoas ficam inventando história de mas você sempre fala sobre o mundo metafísico. Sim, falar sobre o mundo metafísico não quer dizer que o mundo metafísico não tenha matéria. Os seres do mundo metafísico também são seres orgânicos. Acho engraçado isso, sabe? As pessoas em pleno século XXI ainda continuam acreditando lá da Idade Média que, né, porque tem pessoas que têm poderes, né, tem gente que tem mediunidade, fala com não sei quem e tal. Aí você acha mesmo que isso é tipo assim, um dom, que aqui no nosso Pará é chamado de dom. O fulano de tal tem o dom. Tudo nessa vida funciona dentro de um processo tecnológico. Essa tecnologia pode ser metafísica, protometafísica ou física. Mas é tecnologia. Simples assim. Tá? As pessoas têm que acabar um pouco com essas ideias, porque volta o outro. É por isso que nosso mundo está desse jeito. Né? Os arcontes vivem principalmente nos anéis de Saturno. Olha, prestem atenção no que ele vai falar aqui. Tá? Os arcontes vivem principalmente nos anéis de Saturno. Tá? Aí ele vai e diz assim: Roma era conhecida pelos romanos como Saturnia, não como Roma. Tá? Saturno era um dos deuses romanos, não só dos romanos. Saturno é o Jeová, Saturno é o Cronos, Saturno é o Enlil. Tá? Mesmíssimo. Tá? O Shabat foi feito para oferecer sacrifícios a Saturno. Tá? Tá? No entanto, os arcontes não respeitam os limites do seu espaço de vida, nem respeitam os limites dos propósitos para os quais foram criados. Claro, eles estão aqui nos anéis de Saturno, tá? Fazendo o que, tio Robson? Estão aqui fazendo o controle. Exatamente o controle que eu expliquei quando aquele homem falou
numa entrevista falando sobre a data limite do Chico Xavier. Ele disse: todo mundo está esperando uma intervenção dos alienígenas descendo numa praça com sua nave dizendo chamem o seu chefe, né? Mas não vai acontecer. Por quê? Porque a intervenção que eles estão fazendo de cima para baixo, através de uma tecnologia em que as pessoas supostamente pensam que as ideias são delas, mas não são. As pessoas que estão meditando, que estão em estado de aum, aum, estado meditativo, ele fala lá na entrevista. Isso aqui cai para eles e eles acham que é ali, o babado está ali mesmo. Tá? Ele é um físico, mas ele é espírita. E ele disse: para entender os extraterrestres, é preciso entender a vida após a morte. Porque a maioria desses ET já morreram. Não sei de onde tirou, mas é a ideia. E aí ele diz: eu tenho tido contato com esses ETzinho pequeno, olhudo, os neonatais dos gnósticos, que eles chamam de Greys, né? E ele diz assim: olha, eu fui num centro espírita e as tiazinhas me chamaram porque elas estavam vendo uns serizinhos lá se mexendo por lá. Quem é esse serzinho? Aí ele foi lá e eram os Greys. E ele disse: olha, trabalhem com eles, ajudem eles querem só o bem, eles querem curar vocês. Trabalhem com eles como vocês trabalham com os espíritos, com os seus mentores, com seus caboclos. Com ele. Claro que ele não falou caboclo, mas eu estou acrescentando caboclos, pretos velhos, etc. Eles só querem o bem. Não querem, não, eles não prejudicam ninguém. O fato desses Greys, o interessante é que os arcontes, pessoal, como eles são préter-naturais e como eles são préter-biológicos, quando eles entram dentro da nossa esfera de densidade, frequência e vibração, eles têm que se materializar no sentido de criar um corpo. Não sei se vocês já viram o filme do... Eu vou voltar a filme só para dar exemplo, tá? Não sei se vocês já assistiram o filme do Alien e o Predador, tá? Mas se você olhar aquele ser, ele se torna invisível em meio à floresta mas ele, de vez em quando, ele aparece, tá? Tem uma cara feia do cão, parece mesmo com o Iau da Baote, tá? Abre uma mandíbula, sabe? Não é aquele que sai um negócio da boca não e pum, mata a pessoa, é aquele outro que tem umas armazinhas que explode, detona, tira. Eles adoram arrancar a cabeça com a espinha, né? Com toda a coluna vertebral das pessoas. E aí você observa que eles tem hora que ele se materializa e é uma camuflagem, na verdade, tá? E hoje já existe tecnologia desse tipo, não sei se vocês sabem, tá? É um tipo de tecido que, quando não está exposto à luz, quando está exposto à luz do sol, você desaparece por detrás dele. Você não consegue ver você, tá? Então, imaginar que esses seres não têm tecnologia para se apresentar, tá? Ficar invisível e se materializar, é alguém achar que esses seres são tudo seres com poder e tal. Quando eu falo que eles são préter-naturais e préter-biológicos, é porque eles estão entre a esfera do sobrenatural e a esfera do natural, tá? Mesmo os seres ditos sobrenaturais ou metafísicos, esses seres têm, sim, têm organicidade, fisicalidade, tá?
Tem, pessoal. Vamos tirar isso, porque enquanto nós estivermos fazendo esse tipo de pensamento, é o que eles mais gostam, que eles querem que a gente acredite. Tá? Muito bem. Então, nós temos muita coisa para estudar. Então, a gente vai devagar, a gente não tem pressa aqui no canal para abordar tudo. Tá? Então, eles não respeitam, né, os limites deles. Tá? Portanto, eles se intrometem com os seres humanos, inserindo pensamentos. Olha só, isso aqui é importantíssimo. Ó. Inserindo pensamentos desviantes em suas mentes. Eles são traficantes de influência, um tipo de implante não físico, uma instalação estranha no cérebro, de onde eles lançam seu sistema de controle mental. Então, tá? Se isso não é tecnologia, é o quê? Eles não podem entrar fisicamente no planeta Terra, porque o núcleo deste planeta é agora a morada de Sofia, reunida com seu consorte, o Cristo. Bem, isso aqui é uma ideia que ele, o escritor do texto, está falando, tá? Eu não concordo com isso aqui. Tá? Não concordo. E vou dizer por quê. Eu acho que aí aquela teoria do lambilagem não é verdadeiro. Tá? Tanto eles entram no planeta, só que eles não podem ficar muito tempo expostos aqui, porque eles morrem. Quem assistiu a série Feria, que eu mandei pedir para as pessoas assistirem na Netflix, sabe, tá, que tinha um ser chamado o Décade, que ele entrava nas pessoas, ele era um ser físico, mas ele entrava nas pessoas, porque ele só podia permanecer aqui na Terra dentro das pessoas. Quando ele passava muito tempo fora de um corpo, ele acabava morrendo. E isso é o que acontece com os, diríamos assim, os arcontes. Tá? E nós vamos falar aqui de um assunto que a gente já falou, sobre os Walkins, os entrantes, e vamos falar sobre os Védicos, ou Védicos, que é um outro tipo de infiltração que se dá dentro do processo humano. Os humanos, gente, estão à mercê disso, porque eles estão criando, por exemplo, toda essa desordem social que nós estamos vendo no planeta. Isso tudo é criação desse pessoal. A gente acredite ou não. Tá? Aí que ele diz, quando Cristo viu a angústia de Sofia, ele viajou do pleroma para ajudar o despertar Sofia do seu pesadelo e ajudá-la em sua luta contra as imitações robóticas mecânicas da humanidade. Imitações robóticas mecânicas da humanidade. Isso é o quê? Tecnologia. Tá? Embora os arcontes não possam pousar fisicamente no planeta Terra, eles podem projetar seus pensamentos telepaticamente em suas imagens holograficamente. Eles são especialistas em criar simulações de todo tipo, inventando e distorcendo sua percepção. E desta forma, eles criam uma inversão arconte. Arcontes são enganadores por excelência. Eles vivem em estruturas semelhantes a colmeias. Eles são mais como robôs do que como seres vivos, pois carecem de intencionalidade e imaginação. Em outras palavras, eles seguem ordens como de um exército autômatos. Portanto, os arcontes manipulam as pessoas para criar situações ideais, tá? Que são ideais para criando fontes de alimento para si. Olha quem está bem aqui, ó. Criando fontes de alimentos para si mesmos, situações de guerra, terrorismo, abuso sexual, confrontos, tem uma palavrinha bem aqui, tá, gente? Eu não vou falar, que senão... Confrontos políticos, dependência de entorpecentes, altos impostos, baixos salários, o culto ao eu, desumanização do trabalhador,
a imoralidade, os super ricos e assim por diante. Porque eles estão bem aqui, nos queridos anéis de Saturno, e todo mundo fica dizendo: oh, os arcontes são inorgânicos, os arcontes são seres. Nossa, que bom, eles querem ajudar a humanidade. Nossa, eles são bonzinhos, bonzinhos. Né? Enquanto isso, eles estão fazendo toda essa desgraça. Ah, mas tio Robson, o senhor falando assim, o senhor está tirando a responsabilidade humana. Não, não estou tirando responsabilidade humana nenhuma. Eles são seres robóticos sem intencionalidade. O que significa isso? Em outras palavras, eles não têm centelha divina. Eles não têm espírito. Eles são seres puramente psíquicos. Tá? Olha, você pensa que... Eu vou encerrar o vídeo agora. Você pensa que a inteligência artificial foi invenção dos humanos? Olhe seriamente para mim aqui. Eu vou tentar olhar na câmera aqui. Você acha que a inteligência artificial foi criada pelos humanos? Foi ideia deles? Vocês acham mesmo quem está por trás do Elon Musk? Hein? Fala aí, pai. Quem está por detrás daquela cabecinha? Quem está por detrás desses caras que estão idealizando inteligência artificial, que inclusive tem nessa câmera aqui que eu estou olhando? Hein? Inteligência artificial já existe desde que o mundo é mundo. Os arcontes são aptos em criar inteligência artificial. Inclusive, todo o nosso sistema solar, ou o que você queira imaginar que seja a Terra redonda, a Terra quadrada, a Terra esférica, a Terra multidimensional, a Terra pluriana, a Terra, sei lá, do jeito que quiser, tem várias teorias. Uma coisa é certa: tudo foi criado por inteligência artificial. Tá? Então, a intervenção dos arcontes no nosso mundo está clara como água cristalina. Só não vê quem não quer. Ok? Tchau, até o próximo vídeo. Forte abraço.